A mim cabe-me, desde já, agradecer naturalmente da vossa presença e particularmente dos nossos convidados que vêm lá de fora para partilhar connosco experiências de vida que têm, experiências empresariais, enfim, conceitos que eu acho que são interessantes neste contexto. E faço naturalmente um agradecimento muito especial aos nossos convidados. Vou fazer uma breve apresentação de cada um deles para os situar, não apenas na sua atividade profissional que têm, mas também, sobretudo, do que fazem, por vezes, de uma forma sem pensar o dinheiro. O dinheiro que, na verdade, baliza as sociedades em que vivemos, por vezes está um pouco ausente e ainda bem. Eu acho que estas causas vivem muito também dessa ausência económica. Então vou começar precisamente pela Cátia Santos, que está aqui ao meu lado, que teve o tal percalço, mas já está resolvido, está muito bem aqui. Então a Cátia é tradutora, enfim, uma área bem diferente daquela que ela representa, naturalmente, porque na verdade, para além da autora do blog Slow Fashion, Lady in Green, penso que é este o nome do blog, não é? Fundou, ou cofundou, penso que foi com mais pessoas, naturalmente, o Let's Swap, que nós vamos ter hoje o privilégio de ter aqui entre nós, entre as 15 e as 18. Depois temos a Isabel Miranda, aqui no meu lado direito, que é mestre em gestão de empresas, com especialidade em empreendedorismo social. Eu acho que esta é a área fundamental, ou mais importante, pelo menos, da Isabel. E também é responsável pelo departamento de comunicação de um projeto muito interessante que vocês já ouviram falar hoje de manhã, que se chama justamente Vintage for a Cause. Naturalmente que terá a oportunidade de explicar que empresa é que é e que tipo de produtos tem, de filosofia, estratégia, enfim. E depois temos também a Andreia Sofia Barradas, está ali do nosso lado esquerdo, nossa aluna deste curso, justamente, que está no segundo ano, que trabalha no retalho, na área da moda, há muitos anos, e que neste momento é responsável pela marca mais conceituada em Espanha sobre moda sustentável, que se chama precisamente SKFK. Portanto, muito obrigado a todas por estarem aqui e vou passar agora a palavra para o professor António Cardoso. Muito obrigado. Resta-me apresentar então os restantes membros do painel. Desta, não é bem uma roda, mas é uma mesa de conversa. Ok? Agradecendo naturalmente a sua disponibilidade para partilhar connosco a temática ou as temáticas que são convergentes, concretamente a questão do slow food e da economia circular. Agradecer naturalmente a presença do Dr. Marcelo Oliveira, que, aproveitando esta visita aqui para Portugal, acedeu naturalmente a participar neste painel. O Dr. Marcelo Oliveira é docente na Universidade Federal do Amazonas, portanto, no Brasil. Tem feito investigações e trabalhos nesta área, nomeadamente na Zona Franca de Manaus, salvo erro, e, portanto, terá também a oportunidade de ver como é que esta realidade tem sido abordada do outro lado do Atlântico, concretamente numa zona industrial. Depois, o Diogo Santos, que para além de finalista do curso de Ciências de Nutrição, também aqui da Universidade de Fernando Pessoa, é vice-presidente da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição e, portanto, também partilhar connosco aqui esta vertente da alimentação saudável e do slow food. Portanto, a metodologia que nós vamos seguir será propor aos participantes algumas questões para reflexão e depois abriremos naturalmente o debate para a plateia, para que possa naturalmente interagir e, tal como aconteceu da parte da manhã, ou seja, o objetivo é que de facto possamos refletir, colocando questões
aos participantes e é um momento único e oportuno de fazermos algumas questões pertinentes, eventualmente irreverentes também ao painel para que possa responder. Ok? Feitas as apresentações. Muito bem. Vamos ficar à espera de perguntas aí desse lado, está bom? Mas, entretanto, eu tenho aqui uma questão que eu acho que seria interessante que cada um explicasse um pouco o projeto que representa aqui e começaria, naturalmente, pela Isabel Miranda e depois seguia. Ora então, muito boa tarde. Obrigada a todos por terem vindo e por estarem aqui a colher informações sobre um tema que é tão importante e tão pertinente nos dias que hoje correm. E eu estou perfeitamente convicta de que serão vocês os gatilhos da mudança. Portanto, nós talvez possamos colaborar, mas o grande momento de viragem será através de vós. Quero agradecer, obviamente, o convite, em meu nome e em nome da Vintage for a Cause, e explicar um bocadinho o que é que nós fazemos na Vintage for a Cause, de uma forma bastante superficial, e depois vocês terão a oportunidade de colocar questões se alguma das informações que eu vos transmitir não ficar devidamente esclarecida. A Vintage for a Cause é um projeto que surgiu pelas mãos da Helena Antónia. Helena é essa que tinha na sua família um historial de costureiras e que percebeu uma coisa muito interessante. Primeiro, que há toneladas, e a Cátia depois aqui vai falar mais sobre isso, há toneladas de desperdício têxtil todos os anos e há muitas senhoras que chegam a uma determinada idade que passaram a vida a trabalhar em fábricas e que deixam de ter trabalho e emprego porque passam a ser, desculpando o termo, mas infelizmente é o que a sociedade faz, descartáveis. Então a Helena alia o melhor dos dois mundos. Na Vintage for a Cause nós pegamos em tecidos que supostamente iriam ser lixo, fazemos o upcycling e trabalhamos com estilistas, não só estudantes, como também alguns conhecidos, como por exemplo a Cátia Chameira. Redesenhamos peças que são, por sua vez, confeccionadas maioritariamente por senhoras a partir dos 50 anos que estariam, a priori, excluídas do mercado de trabalho. Paralelamente, temos e peças essas que depois são vendidas. Paralelamente a isso, temos um projeto que é o From Granny to Trendy, que é aplicado, neste momento está a ser em 4 municípios, que basicamente são os municípios que oferecem, através da Vintage for a Cause, workshops de costura a senhoras daquela localidade acima dos 50, precisamente, e no final desses workshops é feito um desfile onde as senhoras utilizam as peças que fizeram parte desse upcycling. Para já, alguma coisa que gostassem de saber? Ou fica para o fim? Ok. Pronto, obrigada. Olá a todos. Explicar um bocado o que é o LED Swap. Sim, eu estou aqui em representação então do LED Swap e vou-vos explicar um bocadinho o que é isto. O LED Swap é um movimento de trocas que foi criado com a missão de fazer circular ao máximo as peças que nós já temos no armário. Eu acho que vocês se vão relacionar, toda a gente tem peças no armário que não usa, às vezes temos o armário cheio de peças e mesmo assim achamos que não temos nada para vestir. E a solução não é, como nós ainda vemos hoje em dia, colocar as peças no lixo. Porque isso só vai fazer com que as peças vão para os aterros ou sejam incineradas. Nenhuma das opções é ótima para o ambiente. Portanto, o nosso... Sim, a Vintage for a Cause aproveita. Portanto, o objetivo é promover a economia circular e dar uma nova vida às peças que as pessoas já não querem, mas que ainda assim estão em bom estado. O projeto é totalmente composto por voluntários, portanto, não há dinheiro envolvido, como o Francisco disse, e foi criado assim um bocadinho por acaso.
nós as fundadoras, conhecemos-nos num evento da Fashion Revolution, organizado em colaboração com a Vintage, o ano passado, que também integrou um mercado de trocas no evento, e o feedback que nós fomos tendo das pessoas era que era uma ideia engraçada para se ir fazendo com mais regularidade. E nós, pronto, metemos as mãos na massa e desde então, eu acho que o nosso primeiro swap market foi no Cidade Mais, no festival, e desde então temos tentado fazer pelo menos um evento por mês para ajudar a esta causa. Bem, boa tarde, colegas, né? Posso dizer assim, porque também estudo aqui na faculdade, ao contrário das outras duas convidadas. O meu nome é Andreia, eu represento a empresa SKFK no Porto. É uma marca de moda ética, com origem no País Basco, já conta com 20 anos de história. Nós gostamos de dizer que sustentabilidade é mais do que produzir artigos de vestuário com matérias naturais que refletem baixo impacto no meio ambiente. Para nós, sustentabilidade é muito mais do que isso. São projetos como o das duas convidadas que aqui estão, não é? Da Isabel e da Cátia, e nesse sentido temos também um projeto em que apoiamos a Vintage for a Cause, em que cedemos artigos que têm pequenos defeitos, não são usados, são pequenos defeitos, às vezes vêm da fábrica com produções incompletas, outras vezes estragam-se na loja, e a Vintage for a Cause, através de outros tecidos, recupera essas peças e vende. Além da Vintage for a Cause, também fazemos isso mesmo com outros criativos em Espanha. Isto dentro da economia circular, vou entrar já por aí porque acho que é uma das partes mais interessantes. Também temos uma oficina de arranjos, de costura das peças dentro das nossas lojas, para que as pessoas percebam que, de facto, não é só comprar, é também comprar menos e bom e saber reaproveitar as peças que ainda não estão realmente danificadas. Temos também um serviço online apenas, não nas lojas, que se chama Circular Closet. Consiste na concepção de alguns outfits, portanto conjuntos, que são desenhados criados pelos nossos designers, e as pessoas podem alugar esse conjunto durante um mês, em vez de estarem a comprar as peças, o que para nós também é bom, porque nós, apesar de produzirmos os artigos mediante encomendas, sabemos sempre que nem todos vão ser vendidos, e também é bom para os clientes poderem experimentar as peças e verem de facto se as querem comprar, e muitas vezes resulta em compra, não têm nem tanto devolvido à empresa, o que é também uma iniciativa, a meu ver, muito importante. Também, de alguma forma, apoiamos o trabalho de artistas. Todas as estações desenvolvemos sempre t-shirts com alguns prints de ilustradores. Nós acreditamos que, no fundo, é uma forma também de dar oportunidade de negócio, porque, de facto, o dinheiro não é o mais importante no mundo, e não é mesmo, é desenvolver o intelecto e bons valores, mas essas pessoas precisam de dinheiro, pelo menos para ter algumas condições de vida básicas e poderem explorar um pouco do mundo, que acho que é por isso que também estamos cá. E, portanto, nós vendemos as peças deles nas nossas lojas, que são várias. Nós temos muitas lojas em toda a Europa e também clientes multimarca, portanto, estamos representados em todo o mundo. E acreditamos que é uma boa forma também dar a conhecer o nome desses artistas. Para nós, a única forma de estar na moda é uma forma séria, e por isso nós possuímos certificados autênticos, não comprados ou inventados, como muitas marcas, e eu passo a dizer o nome porque não tenho nenhum preconceito em dizer, como a Zara, a H&M e outras marcas que vendem roupa dizendo que são de fibras naturais, e até podem ser, apesar de não ser 100%, mas ninguém conseguiu ainda. Eles não têm certificados exatamente porque o processo não é autêntico, eles não respeitam, por exemplo, direitos laborais, nem sequer o meio ambiente, quanto mais não seja por tingirem as peças com materiais poluentes, e por isso nós acreditamos que a única forma de trabalhar na moda é através de certificados, e fazemos questão de os apresentar em público a todos os clientes que aparecem em loja, e também estamos disponíveis sempre a apoiar a quem queira aprender, e por isso temos, felizmente, o fundador da marca é uma pessoa bastante propensa a novos projetos e a apoiar e a ensinar quem precisa. E, nesse sentido, acreditamos que, então, sustentabilidade é, de facto, isso, não é só produzir a partir de materiais naturais, que é o que nós fazemos na nossa loja. Bom, boa tarde a todos. Queria, desde já, agradecer
o convite à organização que me foi feito, cumprimentar-vos a vocês todos que estão aí desse lado a ouvir, cumprimentar aqui os colegas de painel. Eu sou presidente da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição, portanto o nosso âmbito é um bocadinho diferente dos três que já foram descritos até agora. Nós representamos cerca de 1.700 estudantes no país inteiro e estamos também noutras organizações, como o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, que representa 140 mil estudantes do ensino superior, e também no Conselho Nacional da Juventude, que é um organismo que representa todos os jovens em Portugal. O nosso âmbito na parte da sustentabilidade é tentar levar a sustentabilidade alimentar a todas estas organizações que não estão tão por dentro como nós, estudantes de Ciências da Nutrição, estão. E se calhar vou-vos dar alguns exemplos, porque se calhar é mais fácil para vocês perceberem. No âmbito do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, que é um fórum que congrega 7 associações nacionais de estudantes da área da saúde, como medicina, medicina dentária, psicologia, ciências farmacêuticas, nós desenvolvemos um caderno reivindicativo para as eleições legislativas do passado mês de outubro, em que elencávamos algumas das prioridades que nós, enquanto estudantes de saúde, tínhamos. E nós, enquanto Associação Nacional de Estudantes de Nutrição, fomos o veículo para incorporar a sustentabilidade neste caderno reivindicativo, que foi apresentado aos partidos com assento parlamentar na anterior legislatura e que também já estamos agora numa segunda fase desse caderno, que é apresentar aos partidos novos que têm agora assento parlamentar. Coisas tão simples como repensar a oferta alimentar que temos nas máquinas de vending nas nossas instituições de ensino superior. Como todos nós sabemos, as embalagens são todas de plástico, não há fruta, já há um pequeno passo, mas é apenas no Serviço Nacional de Saúde, e nós queremos estender isso às instituições de ensino superior. Também no Conselho Nacional da Juventude, por exemplo, e posso-vos dizer que este passado domingo estive em Lisboa, na Assembleia Geral, em que foi aprovada uma tomada de posição do Conselho Nacional da Juventude em relação ao ambiente, para ser enviada nota de imprensa a todos os partidos políticos, à tutela, em que era elencado vários pontos em relação à sustentabilidade ambiental e, como é óbvio, a todos estes pontos que falamos aqui. Nós, enquanto ANEN, o que tentamos fazer é guiar-nos pela sustentabilidade, ou seja, nós temos um evento, não podemos apregoar sustentabilidade sem a fazer, ou seja, tentamos dar o exemplo em tudo o que fazemos e em todos os meios em que estamos. Por fim, dizer-vos que agora, se calhar no próximo mês, iremos lançar uma iniciativa de informação, ou seja, para o que é que acontece, e se calhar vou pegar aqui na parte da saúde porque é mais fácil. Em Portugal, a literacia em saúde é muito baixa, ou seja, em termos de OCDE, nós somos dos países pior classificados em termos de literacia em saúde, ou seja, as pessoas não sabem muito bem o que é que andam a fazer com a saúde e pensam que há coisas que se tratam com antibióticos e outras que não se tratam, e depois temos resistência aos antibióticos. Se a literacia em saúde, e nós temos dados, é má, a literacia alimentar em Portugal, nós não temos dados, mas eu posso-vos dizer que é péssima. Seja ela na alimentação saudável ou na alimentação sustentável. E o que nós vamos tentar fazer a partir de agora é tentar trazer um bocadinho desse conhecimento aos estudantes de ensino superior, porque é a nossa população-alvo e é com quem nós trabalhamos mais diretamente, e tentar fazer com que os estudantes do ensino superior sejam um veículo de informação para a restante população. Portanto, estas são as iniciativas que temos mais no âmbito da sustentabilidade. É óbvio que temos outras coisas, mas também agora passo a palavra aqui ao professor Dr. Marcelo. Obrigado. Ok. Tudo bem aí? Pode escutar? Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite que o professor Antônio nos fez para estar convosco aqui e cumprimentar toda a mesa e a audiência que se faz presente. Bom, como professor da Universidade Federal do Amazonas, sabidamente vivemos numa região bastante sensível, né, em vários aspectos. E convivemos com um polo industrial dentro da cidade, dentro da nossa região. Parece paradoxal, mas são políticas governamentais
para o desenvolvimento da região, que é muito afastada dos grandes centros populacionais lá do Brasil. Então, a economia circular, que é o trabalho que nós estamos propondo dentro da universidade, nesse contexto, ela ainda está um pouco incipiente dentro da nossa região, sobre vários aspectos. Primeiro que a nossa legislação não é muito clara a respeito disso, diferentemente de vários países da Europa, cá em Portugal, Estados Unidos e outras regiões, principalmente na Europa, a comunidade europeia em si, existem legislações mais específicas, e o que nós temos lá, no máximo, é algo voltado para a preservação do solo, e que é pouco do ponto de vista de se trabalhar esse aspecto da economia circular e outras vertentes que se originam a partir daí. No âmbito da universidade, estamos trabalhando em 2 projetos. Um projeto voltado para fomentar o conceito da economia circular dentro de uma escola pública de uma região vulnerável socialmente da cidade, com o objetivo de tentar levar as premissas, os fundamentos da economia circular para os miúdos, não é? É ali que nós queremos trabalhar, primeiramente. Despertar, através da política educacional, através da vertente de educação ambiental, despertar esses conceitos da economia circular. Por quê? Como eles moram numa região vulnerável, o descarte de material, na maioria das vezes, é no rio, que passa ao entorno da escola, né? As crianças não têm muita percepção a respeito de como descartar o material ou por que utilizam aquele determinado material. Então, é uma questão bastante cultural, que precisamos trabalhar em vários níveis. Dos pais, dentro da comunidade, promovendo workshops, promovendo palestras, que é o que faz parte do trabalho que está sendo feito neste momento, através de um projeto de extensão dentro da universidade. E esse projeto de extensão, eles, pela sua natureza, eles envolvem pessoas, não envolve recurso financeiro, todas as pessoas que estão trabalhando são voluntárias dentro desse projeto. Então, nosso objetivo principal é começar a plantar essa semente, não é? Principalmente atingindo aquelas faixas etárias menores, para começar a despertar essa consciência ambiental, sobretudo. Porque um paradoxo que nós vivemos, estava conversando com o professor Felipe, o professor Antônio, é que a nossa região verde, a universidade está dentro de uma região verde, mas é a única região verde da cidade, né? Embora estejamos dentro da floresta amazônica, para vocês perceberem a dinâmica e as diferenças dentro dessas regiões. O outro trabalho é já mais voltado para o polo industrial, onde nós temos ali iniciativas de aquilo que seria um descarte para algumas empresas, principalmente de suportes de madeira. Ela fomenta uma pequena indústria, né, pequena mesmo, né, quase uma microempresária, onde ela utiliza todo esse material de madeira que vai ser descartado para fazer diversos projetos, desde um quadro para um porta-retrato até uma estante para livros, uma cama, e etc. Mas, mesmo assim, ela ainda tem um resíduo do material dela, que precisamos criar mecanismos de como ser reutilizado também esse resíduo que ela produz. Embora ela já se utilize de um resíduo de uma empresa, mas ela também gera o dela. Então, para fechar esse loop, né, como se fala dentro da economia circular, precisamos também dar destino para esse material que ela está produzindo também. E isso implica em quê? Investimento, tecnologia. O que eu posso fazer com esse tipo de material? E o que é interessante da economia circular é que ela envolve o quê? Outras áreas. Você não está atuando sozinho. Não está só a engenharia, não está só... é um conjunto atuando ali. E o principal desafio que nós estamos tendo agora, nesse momento, é um convite de uma empresa que vocês conhecem, a empresa que atua aqui, é a empresa francesa, que é a BIC. Eles nos pediram um projeto. Olha, temos esse resíduo, queremos fazer algo com ele. O que vocês podem nos ajudar? De que forma vocês podem nos ajudar? E aí entra o contexto da economia circular. De repente, na concepção de novos produtos ou na reutilização desse material no próprio processo deles. Então, esses são os desafios que nós temos. E estamos, como eu falei no início, né,
num estágio muito elementar desse processo. Então, temos muito a caminhar e muito a aprender com a vossa experiência também. Obrigado. Aproveito já esta intervenção do Marcelo, relativamente a este projeto da BIC. Todos conhecem a BIC. A BIC está muito associada a produtos descartáveis, produtos baratos descartáveis, que está muito bem posicionado na mente das pessoas. Todas as pessoas, quando falam de BIC, associam naturalmente isqueiros, máquinas de barbear e naturalmente, artigos de papelaria. Portanto, fáceis de usar, baratos, disponíveis em qualquer lado, que depois de uso deitamos fora. E por isso, a questão que eu coloco ao Marcelo, até que ponto a incorporação da economia circular não vem trazer um novo desafio ao posicionamento da empresa, que está muito vinculada com este ADN, não é? Produto barato, disponível, fácil e descartável. Boa pergunta, né, professor? Então, com respeito à iniciativa da empresa de nos procurar, eles tinham, basicamente, tinham dois problemas, né? O resíduo que eles geravam no processo produtivo, como consequência do próprio processo, e o resíduo que eles geravam em função dos problemas de processo, que pode não ser, no primeiro momento, um problema para eles, mas é para a sociedade depois. Porque como você vai descartar o blister, né, aquela camada plástica que envolve lá o seu barbeador, que chama cá? É isso? Gillette? Ok, Gillette. Isso pode não ser um problema dentro da empresa, devido a um problema de processo, mas é um problema depois lá na outra ponta, né, no consumidor. O que se faz com isso? Então, essa questão da logística reversa ainda não está muito bem trabalhada nesse aspecto, né? Mas o principal desafio deles é justamente, primeiro, uma orientação que nós demos para um aluno da universidade que faz estágio na própria BIC, foi: você precisa resolver o teu problema de processo também, né? Então, a concepção, a solução que eles deram foi melhorar os processos de manutenção dos equipamentos, melhorar os processos, os controles de processo para evitar esses desperdícios, a geração desses desperdícios, né? E, consequentemente, fizeram uma remodelação nos equipamentos deste segmento, porque a empresa lá não fabrica, o processo de fabrico deles não envolve todo o portfólio da BIC, né? Lá tem alguns produtos, nomeadamente os isqueiros e material de papelaria e a Gillette, né? Pois. Lâmina de barbear. Gillette é outra marca. É o concorrente. Gillette é o concorrente, né? Ok. Perdão. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Qualquer coisa, o professor Antônio traduz aí o português. Então, assim, o primeiro desafio foi estabilizar o processo, para evitar essa geração a geração desses defeitos, né? Que depois eles não teriam como descartar, não diretamente na mão deles, né? A sociedade descarta. O outro trabalho é justamente no processo de... Aí veio o desafio para nós, recebemos as amostras, e dentro dessas amostras nos propuseram, não poderiam nos remunerar por isso, mas poderiam fornecer equipamentos. Toda a demanda que nós tivéssemos, todo o recurso que nós precisássemos para desenvolver os projetos, a BIC iria fomentar. Então, qual é o nosso papel em termos de academia, professores, alunos envolvidos nesse projeto de pesquisa? Buscar alternativas de como utilizar esse produto. Quando você aponta um lápis, desse de cor, não é? Esse material é material polimérico, né? É polímero, é plástico. Eu não sabia que era plástico. Pensava que era só madeira ali, mas dentro é plástico. E o próprio corpo do produto deles também é de polímero, ok? É plástico também. Então, quando eles apontam isso para colocar nas caixinhas, né, e ir para o mercado, gera-se alguns quilos, algumas toneladas no mês desse material. E eles querem uma solução para isso. Pode ser um produto, pode ser um porta-lápis, pode ser uma nova caneta, um novo lápis a partir desse material. Pode virar roupa? Percebem? Temos aí, professor, várias hipóteses, né? E não vamos trabalhar juntos. Design, engenharia de materiais,
todos eles podem fazer parte, devem fazer parte dessa busca por essa solução. E o que é interessante é que a contrapartida da empresa é essa. O que você precisar para resolver o meu problema, eu vou lhe fornecer. Eu acho que foi um bom canal, está sendo uma boa experiência. Desejo, obviamente, que tenhamos êxito nesse projeto com eles. Eu acho que a gente está a viajar entre várias matérias, mas que estão todas interrelacionadas, porque de facto aqui não existem gavetas propriamente, não é? Existem assuntos que são transversais. Então, eu vou dar aqui 2 dados que são dados que me parecem importantes. O primeiro tem a ver, como todos sabem, a roupa, fast fashion é produzida em países nos quais a mão de obra é baratíssima. Sei lá, Bangladesh, com um salário mínimo mensal que ronda os $60. Muito recentemente na Etiópia, que é um país que está desenvolvido muito nessa área, aliás, criou um polo têxtil, onde marcas como a Calvin Klein, por exemplo, vão produzir. As pessoas recebem 25 € por mês. Aliás, está um filme aí que se chama, eu penso que é Made in Bangladesh, que apresenta um caso muito famoso de uma pessoa, aquilo focaliza-se na vida de uma pessoa, vá lá diria, que trabalha numa fábrica têxtil e passam pelas mãos diariamente cerca de 1.700 t-shirts. 2 só t-shirts dessas pagam o salário dessa pessoa. Mensal. O salário mensal. Só para vermos de facto esta discrepância que existe, não é? Hoje em dia. E parece-me, isto é uma ideia que eu tenho, que muito embora nós saibamos este tipo de dados, acho que provavelmente cada um de nós, e eu falo também por mim naturalmente, também sou apenas não consumidor, mas por vezes sou também consumista, o que é que cada um de nós faz para mudar um pouco isto? Ou se é possível que de facto isso aconteça, e que mensagem, e esta é uma pergunta que eu deixo aqui para as marcas de moda sustentável, que tipo de mensagem e comunicação é que as marcas têm no sentido de sensibilizarem as pessoas para estas problemáticas? Ou melhor, provavelmente, será que as marcas, nós temos aqui 2 marcas, mais uma, 3, na verdade, será que comunicam convenientemente, de forma assertiva, o produto? É uma dúvida que eu tenho, que de facto não acontece só no mundo da moda, mas particularmente no mundo da moda. Talvez Isabel possa começar a responder. Ora bem, no caso da... O que vale é que eu projeto bem a voz. Nós, os 4, somos de uma geração em que se uma meia se rompia ou se um casaco, ou punhamos os reforços nos cotovelos. O que é que acontece hoje em dia? Isso foi dito pelo Miquel, certo, Sofia? O Miquel, não é? É assim que se diz, porque é em catalão. Hoje em dia nós não damos valor a recuperar as peças. Nós podemos ir a uma determinada loja que começa em P e acaba em ARC, trazemos uma série de peças, somos assoberbados pelo tal consumismo e chegamos a casa e se calhar não utilizamos 1 ou 2 e as outras nem sequer lhe tiramos a etiqueta. Isto foi dito numa palestra, se assim podemos... Sim, num pequeno evento que tivemos no mês passado, no Porto. No caso específico da Vintage for a Cause, nós temos
não uma estratégia de comunicação, mas algo que faz parte do nosso ADN e que depois é projetado e projetável, que é a questão de nós trabalharmos com senhoras acima dos 50 anos e serem remuneradas por isso. Ou seja, a moda sustentável pode ser aparentemente um bocadinho mais dispendiosa. No entanto, nós temos honra e temos o orgulho de dizer que as nossas peças são feitas por senhoras que supostamente já estariam fora do mercado de trabalho, que são justamente remuneradas por isso, e que não só trabalhamos na parte da sustentabilidade, na área da moda, mas também na parte da inclusão social dessas pessoas que, infelizmente, a partir de determinado ponto, seriam... Desculpem, são expressões muito feias, mas são as que me ocorrem, deitadas fora e ignoradas. Portanto, nós temos esse posicionamento, não só no upcycling, não produzir peças novas, mas sim peças, aqui como o caso da BIC, não é? Aproveitando desperdícios de outros, como também em ter connosco uma equipe que trabalha e que é remunerada e que também ao mesmo tempo acaba por se sentir útil a nível social. Respondi? Ok, obrigada. Bom, nós na SKFK, e tocando exatamente nesse ponto da produção de Bangladesh e outros países, nós temos 2 pontos que comunicamos dentro da nossa loja. O primeiro, eu acho que para mim é o mais importante de todos, que é nós temos de começar a comprar pouco e bem. E mesmo aquelas pessoas que pensam que muitas vezes não têm dinheiro para comprar uma peça que possa parecer mais cara, ela não é cara. Simplesmente há que fazer há que alterar a forma de pensamento. Nós não precisamos ter muita roupa, nós precisamos ter roupa pouca e boa e com a qual nós nos identificamos. Porque a roupa também nós temos que nos identificar com a roupa, porque a roupa também transmite uma mensagem, não é? E, portanto, isso também, se calhar, às vezes só vem com a idade, infelizmente. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. É por isso que nós nos chamamos vintage. Não necessariamente por nos identificarmos com a... Mas é mesmo esse o propósito. Claro. Nos identificarmos com a Marisa Seita Tatu ou pin-ups dos anos 50, não é esse vintage, mas porque as nossas peças são desenhadas de forma a estarem na moda hoje, daqui por 10, daqui por 20 anos. É. E depois, ainda encontro mais um pouco à pergunta que o professor Francisco fez. De facto, a nossa produção é de uma escala muito maior do que, por exemplo, o testemunho que a Isabel pode prestar aqui, pela Vintage for a Cause, e claro que nós produzimos fora de Portugal e fora de Espanha, apesar de também produzirmos cá. Mas uma das coisas que nós fazemos e que muitas dessas grandes marcas poderiam fazer era procurarem projetos que de facto são sérios, assim como nós os procuramos, e temos um projeto muito giro com o qual já colaboramos há muitos anos, é na Índia. Convido-vos a visitar o website, se quiserem, chama-se Chetna Organic Project. Nesta fábrica, bom, eu penso que ele não terá assim muitos anos. Eu agora lamento, mas não vos trouxe o dado para poder dizer quando é que este projeto começou. Mas porquê é que ele nos atraiu? Exatamente porque a fábrica tem mais de 90% dos funcionários são mulheres. E nós achámos interessante participar nesse projeto não só porque elas produzem tecido de algodão a partir de algodão orgânico, certificado mesmo, porque a produção aliás, o consumo de algodão orgânico mundial é apenas de 1%, portanto eu não me acredito que muito desse algodão que esteja aí na Zara, na Primark e na H&M, que muitos gostam de dizer que é algodão orgânico, seja de facto orgânico, porque com a quantidade de lojas que eles têm, a ser verdade, este 1% não existia, não é? E a verdade é que é apenas 1%. E então nós não trabalhamos com elas só exatamente por causa do algodão orgânico, mas porque nós acreditamos, e agora sim esta parte do dinheiro e da remuneração, além de elas serem bem remuneradas, nós acreditamos que, por uma questão de instinto natural, a mulher tem uma certa preocupação em levar o salário que ganha para casa, de maneira a que isso afete diretamente na vida dos filhos e da casa e que as pessoas possam ter melhores qualidades de vida e até acesso aos estudos. E por isso nós achamos pertinente participar nesse projeto. E depois também porque é uma forma de... Na Índia, infelizmente, as mulheres casam-se muito cedo, porque a família diz-lhes literalmente que não as quer em casa há muitos anos, é mesmo esta a mensagem que lhes passa, infelizmente. E nós acreditamos que é uma forma delas também terem alguma independência e não precisarem de casar para sobreviver, não é? Para poder comer e ter outras coisas. E, portanto,
Eu acho que sim, que isso é uma questão muito séria que o professor colocou e acredito piamente que essas fábricas só trabalham, que estas marcas só trabalham com fábricas em que as pessoas são mal remuneradas, com dados como nos deu, porque querem, não porque têm de o ser, porque existem outros projetos, é uma questão de se informarem mesmo. É mesmo uma questão de lucro, diria eu, não é? Pronto, o que nós fazemos no Let's Swap em termos de comunicação é tentar incentivar as pessoas a dar valor às peças que têm no armário, porque efetivamente uma peça não é só uma peça, por detrás da peça tem pessoas que fizeram a peça, sabe-se lá em que condições, tem pessoas que apanharam o algodão, se a peça for de algodão, tem materiais que são finitos para o nosso planeta, portanto nós temos que efetivamente mudar este mindset de que a moda é descartável e é um pouco aquilo que as marcas de fast fashion nos tentam passar, com a enormidade de coleções que lançam todos os anos, com a qualidade muitas vezes das peças, que é nenhuma, é passar esta mensagem de que a moda é descartável, e efetivamente não é. Portanto, nós temos que olhar mesmo para as peças e ver para além disso. Depois, também incentivamos as pessoas a cuidar das peças. Por exemplo, nós já tivemos alguns eventos de swap markets em que tínhamos uma estação de reparação, por exemplo, com uma máquina tira-borbotos, com pessoas mesmo lá para cozerem botões ou disfarçarem rasgões ou assim, porque uma peça, muitos problemas que as nossas peças estão são facilmente resolvidos. A solução não é colocar a peça no lixo, vamos então cuidar das peças, que alguém teve tanto trabalho a fazer. Depois, no blog eu também tento mostrar que é importante maximizar o nosso armário, e aí concordo plenamente com o que já foi dito, é apostar em qualidade em detrimento da quantidade e pensar também sempre na versatilidade das peças, ou seja, quando eu também já fui muito consumista e antigamente eu simplesmente olhava para uma peça, gostava e comprava, nem sequer pensava nas peças que eu já tinha no armário e com o que é que poderia conjugar essa peça. Depois, acho que também é importante percebermos que nós, enquanto consumidores, também temos responsabilidade e também temos poder. Ou seja, sempre que nós vamos a uma loja comprar e gastar o nosso dinheiro, nós estamos a votar nessa marca, digamos assim. Portanto, podemos também optar por marcas mais conscientes e mais responsáveis, em vez de estar a compactuar, digamos assim, com essas marcas de fast fashion. Eu ainda só gostava de acrescentar uma coisa em relação a esses casos flagrantes que o professor Francisco fala de falta de direitos humanos, pouca qualidade no serviço e salários tão baixos. Eu acho que as coisas só vão mudar quando algumas marcas de moda sustentáveis, tais como aquela que eu trabalho, se reunirem e de alguma forma conseguirem começar a atrair a atenção das pessoas através da publicidade, e publicidade séria, porque eu acho que enquanto esses casos não forem verdadeiramente denunciados, acho que é por aí um bocado o termo, as pessoas não vão ter noção, porque as pessoas não pensam nisso no seu dia-a-dia, não é? Eu penso porque eu trabalho com moda há mais de 10 anos e felizmente sempre trabalhei com artigos de alta qualidade, primeiro no streetwear, e não deixo de trabalhar com o streetwear acima de tudo, e agora com uma marca um pouco mais clássica, e por isso estou dentro do assunto, mas a maioria das pessoas não está, e estes colegas que nos estão a ouvir aqui com toda a atenção e que eu agradeço, acredito que não pensem nisso no seu dia-a-dia, e se de repente se de repente estiverem a andar na rua e virem um outdoor ou até numa revista, uma página grande que fala um bocadinho sobre essa situação de uma forma realmente como uma denúncia, não é? Um spot publicitário que seja no fundo uma denúncia, acho que é um caminho, porque se há alguns alertas em relação ao tabaco e ao álcool, porque é que não há em relação à moda, que no fundo também nos mata porque prejudica-nos tanto, não é? A nossa saúde. E se não passar por aí, eu acho que nada vai mudar por muito esforço que se faça, porque a maioria das marcas que está a tentar fazer alguma coisa está a fazê-lo por tendência, não faz de uma forma séria. Portanto, eu acho que se não passar pela publicidade, não muda tão cedo. Bom, a pergunta que eu queria colocar era no sentido de começarmos a comer os produtos locais e criados aqui e de época, mas ao mesmo tempo nós vivemos num mercado que é global, ou seja, nós temos acesso a produtos
exóticos, frutos exóticos, sabores exóticos. E a minha pergunta é, como é que nós encontramos o equilíbrio entre esses dois mundos? Porque neste momento é impossível fechar a porta a esse tipo de produtos, porque existe uma procura por eles. E também falando um bocado na alimentação saudável, e o que nós não gastamos na nossa comida, acabamos por gastar na farmácia, também é sempre pregado que nós temos de ter uma diversidade na nossa alimentação. E muitas vezes esses produtos que são pregados como diferentes e como variados na nossa alimentação, são esses tais produtos exóticos e são esses produtos que não são da nossa região e que estão fora da nossa dieta normal. Como é que nós encontramos um equilíbrio entre estes dois mundos, estes dois objetivos? Bom, em relação à diversificação, esses produtos exóticos não precisam de estar na nossa alimentação diária. É óbvio que é assim, nós não podemos ser os ditadores da alimentação, nem podemos ser restritos naquilo que podemos fazer, porque senão vamos afastar as pessoas daquilo que nós tentamos apregoar, que é a alimentação saudável e a alimentação sustentável. Na minha opinião, isto é apenas uma mera opinião, eu acho que nós podemos olhar para esses produtos exóticos da mesma maneira em que nós, profissionais da área da nutrição, olhamos para os refrigerantes e olhamos para o fast food. É de vez em quando, numa altura de festa, uma vez por mês, uma coisa esporádica. Agora, se me disserem assim, vamos comer açaí todos os fins de tarde, ali para o Sunset, na praia da Bola de Neve em Matosinhos, é pá, não. É pá, não. Agora, se for uma coisa esporádica, é assim, é óbvio que nós não podemos, e a globalização é uma coisa ótima. Agora, nós temos de ter consciência que esses produtos têm um impacto ambiental que é enormíssimo, desde a produção ao embalamento, à distribuição e depois ao consumo, a pegada hídrica, a pegada de carbono, em todo esse processo é enorme. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o chocolate, e se calhar a maior parte de vocês não sabe isto, o chocolate é dos alimentos que têm uma maior pegada hídrica, se não for o alimento com maior pegada hídrica, no mundo. Portanto, eu percebo a questão e eu acho que a melhor maneira de olhar para esses alimentos exóticos e mesmo para as frutas exóticas, como a manga, que estão presentes cá em Portugal e bastante em força, temos que olhar para eles como produtos de festa, ou seja, em ocasiões especiais. É quase como comer um bolo de aniversário. É uma ocasião especial, ok, vamos ali e vamos comer aquilo. Não fazer disso uma rotina, porque esses produtos têm, de facto, um impacto ambiental gigante. Não sei se respondi à pergunta, mas... Estavam a falar há pouco das zonas rurais. O que se verifica agora é que, mesmo a nível de desperdício, que as pessoas, o ecoponto para os eletrodomésticos é, por exemplo, na cidade mais próxima. E as pessoas não têm onde deitar o eletrodoméstico e muitas vezes são velhotes, acabam por deixar à beira de uma estrada. E mesmo a nível da agricultura já não é 100% sustentável. Primeiro usava-se os sacos de pano, até tem um nome específico, já não me recordo. Atualmente é sacos de plástico. Os de pano era raro rasgar, duravam imenso tempo. Os de plástico rasgam no estante e o que é que eles fazem? Deitam fora, ou às vezes até fica lá num canto do campo e acaba por, não propriamente apodrecer, mas fica ali, como nós chamamos o entulho. E de que modo é que nós podemos chegar às pessoas do interior? Porque eu estou farta, vou ser muito franca, de ir para uma cascata lindíssima e de ver lixo. Estou farta de chegar a uma agricultura e perguntar, é natural? Sim, é natural, só levou sulfato, ou só levou Roundup, ou só levou... Como é que nós podemos chegar ao interior do país? Bom, é assim, por exemplo, em relação à primeira parte dos eletrodomésticos, eu vou falar do meu município, porque isto é flagrante. O município onde eu vivo a Câmara Municipal tem um programa em que as pessoas ligam para a Câmara e dizem assim, eu tenho 3 sofás, 2 frigoríficos, um fogão para deitar fora. E a Câmara disponibiliza um serviço totalmente gratuito
e vai buscar os eletrodomésticos. E as pessoas não o fazem. E as pessoas continuam a deixá-los à beira da rua. Portanto, mais uma vez, eu acho que está no mindset do consumidor. Em relação ao interior, as coisas são um bocadinho diferentes. E falando aqui da minha área, e eu tive a oportunidade de falar com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, há desertos em nutrição no interior do país. Ou seja, há zonas do interior do país onde não há um nutricionista. Ou seja, e a pessoa se calhar mais capacitada nessa parte da agricultura para fazer entender e é um nutricionista. Ou seja, e quando há esse deserto, é muito complicado nós conseguirmos chegar às pessoas. Mas aqui também tem que passar por uma estratégia de governo querer que o interior ande para a frente, não é? E temos que tentar não desertificar mais ainda o interior. Porque as pessoas de quem falas, e os meus avós são do interior, eles não sabem. Ponto. Eles não sabem. E se disser assim, mas isso é sulfato, eu não sei. Isto era o que o meu pai punha, portanto eu também ponho. Vou corrigir, eu sou de Vila Real, Sim. sou de Trás-os-Montes. Antigamente, mesmo no vinho, não se usava tantos químicos como se usa agora. As pessoas estão a deitar cada vez mais químicos à terra, estão a poluir o ambiente e a estragar os nossos alimentos para produzir mais rápido, para não ter bichos, para terem produção, para terem dinheiro. Primeiro não era assim, eu tenho a plena noção do como era. Não havia as montanhas de lixo que se vê às vezes em colinas e sei que é falta de informação, a informação não chega. A Câmara de Vila Real até pode ter algo relativamente à sustentabilidade, mas as pessoas da aldeia não estão informadas. Numa freguesia é capaz de haver 3 ou 4 zonas de ecopontos, quando é uma freguesia com 20 e tal aldeias. Isso é inadmissível. E é isso, de que forma é que nós, jovens, será que conseguimos chegar ao governo? Porque a meu ver, é um caso muito grave, o interior do país. Porque nem a agricultura está a ser desenvolvida, porque com as pessoas a saírem de lá, cada vez se vê mais zonas verdes que não é zona verde, a zona verde não se mexe, peço imensa desculpa. Zona agrícola, zona própria para trabalhar a terra, que está cada vez cheia de silvas, não está a ser trabalhada. Vê-se que os jovens não querem ir para a agricultura, porque também não há ajuda do Estado. Ou seja, se houvesse esse desenvolvimento na agricultura, também podiam ajudar empresas como as vossas de roupa feita com produtos naturais, que podia haver mais ajuda nisso, como também na parte da nutrição. Porque, apesar de tudo, se estivermos a comer uma maçã que levou medicação, não nos vai fazer bem à saúde, sendo saudável ou não. Deixa-me só pegar aqui um bocadinho nas tuas preocupações, não na parte da nutrição, porque já disse mais uma vez que não é a minha área profissional, mas é um tema que eu abraço com muito carinho a nível pessoal, mas parece-me que tudo está aqui numa questão que foi focada de início e que parte nada mais, nada menos do que isto, de literacia, que não é só na saúde, mas é em todos esses aspectos. Há uma TED Talk muito interessante, cujo agora o nome eu não me recordo, mas has de procurar, que é de uma miúda que pedia que todas as pessoas escrevessem como se fosse para a avó dela. E eu sou apologista disso, porque nós temos imensas campanhas de sensibilização, mas com letras minúsculas, e a linguagem não está, a meu ver, adequada ao público a que se destina. Um exemplo, vale o que vale, eu trabalhei em Angola e quando nós queríamos sensibilizar as populações, nós tínhamos 2 canais, que era o SOBA, que é o chefe da tribo, aí vá o curandeiro. Era assim que nós chegávamos. Um exemplo, não conheço muito bem a tua realidade, mas conheço outras. Esse tipo de informação e de divulgação é feito na missa e através do médico de família, por exemplo, que são as 2 pessoas de respeito, são as 2 pessoas a quem os habitantes look up to,
são a eles que vão procurar conselhos, são deles que eles seguem o exemplo e, portanto, uma iniciativa interessante, isto é uma sugestão, vale que vale, seria precisamente desenvolver uma campanha de uma linguagem muito simples e muito acessível e fazê-la circular por estes meios. Posso completar? Sim, Agora claro. que falou no médico de família, por acaso é muito interessante e eu nem me lembrei disso. Nós, enquanto Associação Nacional, estamos a trabalhar com algumas associações de estudantes de faculdades de medicina, exatamente por causa disso, para tentar, porque há alguns cursos de medicina que já têm a cadeira que já têm a unidade curricular de nutrição, mas há outros que não têm. E com a dificuldade que o nutricionista está a ter a entrar no Serviço Nacional de Saúde, é importante nós termos um veículo de literacia alimentar nas populações idosas e nas populações do interior. E, portanto, nós estamos a tentar fazer uma parceria exatamente por causa disso, para que os estudantes de medicina e porque o médico de família e mesmo o farmacêutico são os pontos de contacto mais próximos das populações e da comunidade, a tentar com que eles tenham mais algum conhecimento a nível alimentar. Mas sem dúvida que a literacia é o principal foco, tem que ser o principal foco da tutela nesta legislatura. E eu posso-vos dizer que na anterior legislatura a literacia em saúde, o orçamento para a literacia em saúde era 0,1%, mas não era do orçamento do Estado, era do orçamento para a saúde. Portanto, dá cerca de 50 mil euros para a literacia em saúde de um país inteiro. E não pode acontecer, porque a literacia em saúde não é só medicamentos e não é só gripes e não é só tudo. Lá está, tem que ser uma estratégia integrada e temos que abranger muitos pontos. Porque a saúde depende do ambiente e o ambiente depende da saúde e todos dependemos de tudo. Portanto, quanto mais integradas forem as estratégias, sejam elas para o público-alvo forem, sejam elas para um público-alvo do interior, que vai ser uma campanha completamente diferente do Porto ou de Lisboa, tem que ser estratégias integradas e tem que se perceber a realidade em que as pessoas vivem. E eu conheço a realidade porque os meus avós vivem no interior, vivem em Bragança, numa aldeia. Portanto, eu sei bem qual é a realidade e a informação não chega, porque a minha avó tem 4 canais e acabou. E não há mais nada, e há um rádio e as informações não chegam. E é óbvio que campanhas como a Direção-Geral da Saúde tem, são focadas em Instagram e Facebook, porque cada dia estão mais nas redes sociais e a presença nas redes sociais é fundamental, sem dúvida. Mas não nos podemos esquecer que há um interior todo, mas eu acho que isso depende muito de iniciativas de governo e cabe-nos a nós jovens tentar levar esse ponto. E se me permitem, e não sei se vou ter a oportunidade de dizer mais alguma coisa, mas queria deixar desde já esta mensagem que é, e isto eu digo sempre que tenho a oportunidade de estar em algum congresso ou em alguma palestra, que é envolvam-se nos meios associativos que têm à vossa disposição. Porque os meios associativos são a voz que nós conseguimos ter para chegar a algum lado. E se calhar, muitos de vocês que estão aqui se calhar já não me conhecem, eu já não conheço muitas caras, conheço algumas. Eu comecei por ser vice-presidente do Núcleo, fui presidente do Núcleo, fui vice-presidente da Associação de Estudantes, fui vogal da Associação Nacional de Estudantes, sou presidente da Associação Nacional de Estudantes, estou envolvido no Conselho Nacional de Juventude e estou envolvido no Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e nós temos que nos envolver para conseguirmos chegar a algum lado. E isto dá trabalho, atenção, dá muito trabalho, mas eu ter uma reunião na Assembleia da República com três partidos com assento parlamentar e eles dizerem-me sim senhor, já não ouvíamos as associações nacionais de estudantes há algum tempo e temos que trabalhar sobre este assunto, é o que nós temos que fazer. Portanto, a minha mensagem principal é envolvam-se, não precisam estar ligados a uma associação, há iniciativas como voluntariado, Let's Swap, há milhões de iniciativas e há milhões de coisas que nós podemos fazer para a nossa voz ser ouvida e é importante que ela seja ouvida porque nós somos de uma geração completamente diferente, que tem acesso a meios completamente diferentes, que pode ter uma informação completamente diferente e um conhecimento completamente diferente. Portanto, envolvam-se e disponham-se a abraçar causas. E só uma coisa, e se não houver, criem-nas vocês. Sim, disponham-se a abraçar causas. Obrigada.
Alguma questão mais? Eu tenho só uma última questão, também é para o Diogo, por acaso. Porque a moda sustentável, depois vão ver, já foi um tema que nós trabalhámos durante os últimos meses, estamos mais por dentro. Nós diariamente, que estudamos um bocadinho de jornalismo, vamos ver um bocadinho de tudo, das notícias, nada aprofundado, mas temos um bocadinho uma noção de tudo. Ouvimos cada vez mais falar que a produção dos animais, como nas vacas, os porcos, a nível da sustentabilidade tem coisas... peço desculpa. Tem impactos ambientais muito negativos. Contudo, a alternativa também na redução, introdução de outros alimentos, e, por exemplo, veganos e vegetarianos, mas ao mesmo tempo nós ouvimos falar, por exemplo, do óleo de palma, também no Brasil, da soja. Até que ponto essa mudança, vamos imaginar que há uma mudança radical dos carnívoros, por assim dizendo, para os veganos e vegetarianos, também não causa um grande impacto ambiental? Bom, pronto. Em relação ao óleo de palma falaste do Brasil, portanto aí o impacto que vai ter já é muito grande porque tem que vir do Brasil. Portanto, e a questão aqui é, e se calhar vocês ouviram falar, muitos de vocês devem ter Netflix e viram o Game Changers. O Game Changers é um documentário que é o que nós chamamos em ciência cherry picking. Ou seja, aquilo é ciência, certo, mas aquilo é ciência escolhida a dedo para estar ali. A questão das carnes é certo que elas têm um impacto e são os alimentos com mais impacto. De qualquer das maneiras, aquilo que nós vemos nos documentários não é a realidade cá em Portugal. Okay? E nós comemos muita carne nacional. E aquilo que nós vemos de 1001 vacas em 3 metros quadrados, aquilo não é a nossa realidade e não é a carne que nós comemos. É óbvio que tem que haver uma preocupação nesse sentido e é óbvio que nós não podemos virar todos vegan porque senão vai haver uma sobrecarga dos solos. Portanto, tem que haver aqui uma harmonia entre tudo o que se passa, mas calma. Nem tudo o que nós vemos nesses documentários de Netflix é aquilo que é a nossa realidade cá em Portugal. Porque aquela realidade que nós vemos nesses documentários não é a nossa realidade cá em Portugal. Ok, mas por exemplo, em termos da produção de um animal, a água, sem dúvida alguma, porque gastas muita água para produzir um animal, é um dos principais fatores. Mas também os gases que são libertados pelas fezes dos animais e tudo que contribuem para o ozono, qual é que acaba por ser, por exemplo, mais prejudicial? Porque os defensores da carne, os produtores de carne, evitam sempre dizer que é o grande problema. Por isso fica aqui uma dúvida para nós como consumidores. É assim, tudo é prejudicial o que for em excesso. E como já disse, as carnes vermelhas são o tipo de alimento que tem mais pegada, seja ela de carbono, seja ela hídrica. Portanto, o que eu acho que nós temos é que ser moderados. Ou seja, não vamos comer carne vermelha 7 vezes por semana, não vamos deixar de comer carne vermelha. Porque há coisas que só temos na carne vermelha. Por exemplo, a vitamina B12, que se alguns de vocês forem vegetarianos ou veganos, a maior parte dos vegetarianos e veganos têm que fazer a suplementação de B12. Porque a B12 só existe na carne vermelha. Portanto, tem que haver uma moderação. E se calhar há um novo termo que está a surgir agora, que são os flexitarianos, que é fazer... E eu também, que é fazer algumas refeições vegetarianas e outras não, tendo consciência do que é o impacto ambiental. Portanto, o que eu acho que nós temos que ser é moderados. Não podemos ser extremistas, nem ser extremistas do vegan, nem ser extremistas como os produtores de carne. Temos que ser moderados e temos que pensar nas coisas com calma. E nem andar a apregoar as bandeiras de que tudo que é vegan é bom e faz muito bem à saúde, porque também não é verdade. Há muitas coisas... Há muitas coisas em que os veganos ficam em falta e têm que tomar suplementação. E também não podemos andar aqui a apregoar que a carne vermelha é o melhor do mundo, porque não é. Portanto, temos que ser moderados. O flexitarianismo, na minha opinião pessoal, e não, aqui não enquanto profissional, mas na minha opinião pessoal, é uma excelente opção para balancear isto tudo do que é o ambiente, a saúde, a produção de gases, efeito de estufa, pegada hídrica. Portanto, a minha palavra final seria moderação nestas questões. Ok, obrigado. Uma questão mais? Eu só queria deixar aqui um sinal de esperança, não apenas em relação à moda sustentável, mas eu acho que é transversal
da economia circular, portanto, naturalmente, mas também à slow food, mas no que diz respeito à moda sustentável, estão para surgir no mercado fibras. Aliás, a Zuri, por exemplo, que é uma marca que vocês bem conhecem, tem, sim. Mas, por exemplo, no caso da Zuri, eles utilizam uma fibra da Pinatex, que se chama de Pinatex, que é uma fibra que deriva salvo erro, da maçã. Mas há várias empresas neste momento que estão a produzir fibras da banana, do abacaxi, da maçã, da laranja, enfim, de toda uma série de... Peço desculpa, mas a propósito das aparas da BIC, depois também já há aquelas marcas que reaproveitam os plásticos que são recolhidos nos oceanos para, por exemplo, fazer solas de borracha para sapatilhas. No caso da Zuri, como sabem, tem o salto da sola dos ténis, por exemplo, que são plásticos que eles recolhem nas praias, que depois trituram, e a cola que une todos eles é justamente esse produto Pinatex que deriva, salvo erro, ou é da maçã, ou do ananás, enfim, sei que deriva de um fruto que é quase que inacreditável, não é? Uma fibra que deriva de um fruto. Eu acho que a tecnologia dará resposta, esperamos bem, a muitas das questões que aqui foram levantadas nestas áreas da moda sustentável, da slow food, da economia circular. Aliás, a economia circular acaba por ser naturalmente uma base fundamental e uma metodologia absolutamente necessária para que de facto as coisas mudem, tendo em conta que cada um de nós produz por dia cerca de 1,2 kg, mais ou menos, de lixo. Isto multiplicado por dia dá cerca de 500 e tal quilos por ano, de cada um de nós. Portanto, da minha parte, não sei se há mais alguma questão, se não, se vamos aqui terminar. Da minha parte, quero naturalmente agradecer este painel de luxo, que esteve aqui a debater múltiplas questões. Claro que o tempo é sempre muito escasso, mas acho que deu para criarmos aqui um modelo, um retrato, no fundo, do que se passa hoje em dia. Okay. Bom, muito obrigado a todos. Fazemos um breve intervalo e depois voltamos a entrar para o último painel.